CETIS Ensino. Já vai no Instagram CETIS, @CETIS com TH, ensino. O site é cetis.com.br. O pessoal lá manda muito bem. Tá uma nova guia aí, cetisensino.com.br. Agora volta para a nossa live, porque estamos ao vivo em Start Web Oficial. Maravilha, gente, olha só. Fica ali na rua Maurício Cardoso, 246, pertinho da Paulo Tintas, o telefone, já vou dar o WhatsApp agora. 984-32-2840. Mas hoje é dia de bate-papo e a gente vai conversar com a Letícia Matana, esteticista, cosmetóloga, especialista em terapias manuais, psicoterapeuta, reencarnacionista, massoterapeuta há mais de 10 anos. A professora Letícia, se você não sabe, é coordenadora do curso de massoterapia da CETIS Ensino. É uma grande parceira, né? E essa moça está aqui. Bom dia, Letícia! Bom dia! Como é que você está, guria? Tudo bacana? Também Tudo certo. quero agradecer a presença também da Cláudia, que está aqui, diretora lá da nossa querida CETIS. Dá um bom dia aí pra gente, Cláudia. Bom dia bem? a todos, ouvintes da Start Web. Que bom estar aqui com vocês, com a professora Leite, Ivonei, Andréia. Um ótimo dia. Bom saber pela parceria aí nas nossas queridas empresas startupeiras. Mas a Letícia veio contar pra gente hoje aqui sobre as aulas que ela está lá coordenando, os cursos, né? Conta pra gente quais são os cursos que você disponibiliza lá na CETIS. Como começou toda essa ideia, esse projeto? Então, esse projeto começou em meio à pandemia. Olha, caramba! E diante assim, de todo o conhecimento adquirido aí ao longo dos anos atuando dentro da massoterapia, eu sempre pensava no seguinte sentido: aquilo que eu não consegui obter nos cursos, eu queria levar para os próximos profissionais que nós fôssemos formar, né? E aí, a partir dessa parceria com a Cláudia, com a Escola CETIS, então começamos em meio à pandemia. Em meio à pandemia, Começamos de maneira futurista, né? Com Trabalhando certeza. online. Online, no EAD, meio direto daí. Exato, e aí, né, como a massagem ainda não pode ser utilizada no metaverso, né? Verdade. Aí temos que ir para o presencial. Tem os seus mistérios. Então começamos a desenvolver esse curso no online, depois passamos para o presencial e hoje estamos aí atuando com as turmas todas presenciais. Já estamos na turma T9, né? Já formamos 9 turmas. Maravilha! E dentro desse contexto nós sempre procuramos utilizar não só o corpo físico, né? Nós sabemos que o nosso corpo físico ele é o último ponto de demonstração de tudo que mora dentro de nós, do nosso inconsciente, dos nossos pensamentos. Então hoje o nosso entendimento é a forma que o nosso corpo se apresenta, o desenho dele, é a tradução do que se passa dentro das nossas emoções. Se fala muito hoje sobre a energia masculina, a energia feminina, e existe um contraponto que homens e mulheres às vezes desconhecem, né? Eu acho assim, a energia masculina ela tem que ser de tal forma, a energia feminina de tal forma. E não é. Nós todos temos tanto uma quanto outra, né? Sim, As duas atuam, né, dentro da gente. Por exemplo, a feminina no homem é aquela coisa do cuidado, do se cuidar, do se alimentar bem, por exemplo, sei lá, o cuidar do corpo, da mente. É uma energia feminina. A gente desconhece isso. Então, na questão da massoterapia, por exemplo, como é que se coloca, como é que se posiciona isso? Nós vamos pensar num contexto: nós somos provenientes de um homem e de uma mulher. Então, dentro de nós há essas duas forças, essas duas potências. Ambas precisam estar em ação. Se eu for só para ação e esquecer do meu interno, em algum momento eu vou quebrar, entre aspas. Sim. E se eu ficar só no meu interno, eu vou perder esse contato com o externo. Então, dentro da massoterapia, a união que nós conseguimos fazer é justamente equilibrar esses dois pontos. Olha que interessante. Porque nós estamos tão anestesiados no nosso dia a dia, né? Lá dentro do nosso sistema nervoso, nós temos lá o nosso sistema parasimpático e o nosso sistema simpático. E nós temos a tendência a sempre estar com o nosso sistema simpático ativado, sempre fazendo. Vigília. Isso. E nós necessitamos, às vezes, colocar um freio. Então, a massoterapia faz esse movimento de trazer a consciência para o corpo. Então, no momento que eu estou, por exemplo, recebendo uma massagem,
eu estou fazendo com que a minha circulação sanguínea diminua a nível cerebral e venha para o meu corpo. Olha que legal isso, gente. Então, muitas vezes, se eu tenho dificuldade de meditar, começa com uma massagem antes, porque aí eu vou fazer... Verdade, tem gente que, ó, eu já tentei. Vai voltar pro O cara corpo. exato, o cara estressado em hora, que tenta fazer a posição, não funciona. Você Você levanta, você quer flutuar, né? Mas é essa pressão, esse estresse que não deixa a pessoa seguir por aí. Isso, então nós vamos diminuindo níveis de cortisol, né, no corpo com a massagem. Automaticamente eu tenho um espaço criado, um novo espaço criado a nível mental para conseguir entrar em estado de relaxamento. Olha que Então, a massagem eu digo que ela teria que existir pelo SUS, porque ela faz todo um movimento. O massoterapeuta, ele toca todo o corpo da pessoa. Então ele consegue descobrir, através desse toque, às vezes, até doenças podem ser detectadas e tratadas precocemente, salvando vidas. Olha que loucura. Então a minha defesa é que possa existir, porque ela é um filtro. A gente diz assim, recebi uma massagem e eu fiquei ruim, fiquei mal no dia seguinte. Então procura um médico, porque o teu corpo está apresentando algum problema que a massagem conseguiu ativar através da circulação e você pode estar detectando aí alguma situação no início e resolver, né, sem muitos tratamentos invasivos, digamos assim. Existia um preconceito antigamente, as pessoas diziam bem assim, massagem é frescura. Essas coisas da terapia, de não sei o que, isso é desnecessário, eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu sou mais velho que você, com 150 anos de idade aqui, gente. Existia esse preconceito, você é uma menina, né? Você é uma jovem. Você já teve relatos dos seus profissionais contando sobre isso, dessa quebra desses preconceitos, que hoje, graças a Deus, as pessoas entenderam, tiveram um entendimento que realmente é diferente, que é algo válido, que é da saúde, é da vida, é da expectativa, da longevidade? Sim, eu posso dizer que eu quebrei isso ao longo da carreira profissional mesmo, né? Eu tive a experiência de ter um massoterapeuta em casa, então eu acompanhava o meu avô desde muito cedo. E ele atendia dentro da massoterapia com as luxações, machucaduras, e era um atendimento local. Então, por exemplo, a pessoa chegava, machuquei o ombro, atendia só o local do ombro, né? Não mexia no restante do corpo. E aí, quando eu entrei na carreira profissional mesmo da massoterapia, até foi muito engraçado, porque meu pai disse assim, você vai morrer de fome. Olha, porque é uma profissão que não tem mercado. Isso, só tinha essa referência do atendimento do arrumador de osso. Exato. Olha o massagista assim, torcendo o pé, vai lá no cara te arruma. Isso. Então, ao longo da minha carreira profissional, fomos trazendo essa nova consciência para as pessoas, a importância de se desanestesiar. E além disso, hoje, por exemplo, uma pessoa machucou uma região determinada no corpo. Nós temos a ideia de não trabalhar só aquele local. Sim. Por quê? Porque a circulação que está passando no local da dor é a mesma que passa no restante do corpo. Então eu tenho um efeito muito melhor quando eu trabalho a dor local e ativo o restante do organismo também, trabalhando ele como um todo. A pessoa imagina que é só ali que está doendo, só ali tem aquele sangue que está parado ali, né? Não é uma noção geralmente é o que a gente pensa, né? Tá me doendo o pé aqui, o meu pé. Então é só aqui que está machucado, ou se inchou, o inchaço e tal. Muito interessante isso, você trazer esse esclarecimento para as pessoas, para elas compreenderem que elas não devem, elas não têm que fazer massagem, etc. Elas merecem. E se tu não tá com dor, a massagem também, pelo que eu tô entendendo, ela funciona como uma espécie de âncora pro presente, pro mundo real. E às vezes a gente tá tão eufórico e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e a gente acaba às vezes esquecendo até de respirar, né? E a massagem, ela vai te lembrar, não, pera, sinta o teu corpo, olha só quem tá aqui, né? E eu acho muito interessante isso, porque às vezes eu tava falando antes, no caso do Ivonei, que chegou um dia atrasado e todo eufórico e ai meu Deus, vou fazer isso, fazer aquilo. Daí, meu Deus, esqueci um pendrive e teve que voltar. Porque a gente vive muito em piloto automático, né? A gente tá sempre avoado, pensando em 1000 coisas, mas a gente esquece de olhar
que nem diz o horóscopo, olhar pra dentro, né? É. Olhar pra gente, perceber que a gente tá aqui. E é muito legal isso. Essa questão, Letícia, já sentiu dor emocional? Já. Dor emocional? Uhum. O que é a dor emocional, Letícia? Então, tem inúmeras teorias que a gente poderia abrir sobre a questão da dor emocional. A gente volta mais vezes, não tem problema. Tá bom, tema do próximo. Mas o que seria assim? Então, dentro assim eu vou puxar, né, para a questão corporal, para nós entendermos essas origens, né? Então, eu vou citar um exemplo. Posso te perguntar que dor você tem, assim, continuamente? A dor em nervo ciático? Eu acredito que seja o mais comum. Mais comum. Mais comum, né? Eu tenho um tendão de Aquiles que está meio estourado. Tá. Esse está me matando. Então, ele tem quase uma conexão com o nervo ciático, porque é a sequência, né, na anatomia ali da perna. Então, quando nós pensamos, estou com dor no nervo ciático, significa que essa dor, um dia ela já foi um pensamento teu e ela já foi uma emoção. E o pensamento e a emoção, eu não tenho como pegar ele e dizer, eu vou te tocar agora, eu quero mexer em você. Eu digo que o pensamento e a emoção, eles são o nosso campo virtual. E aí essa dor se materializou no meu corpo, a nível de dor do nervo ciático. Mas o que eu pensei e o que eu senti que tive dor no nervo ciático? Pode te remeter à infância, alguma coisa lá do passado. E tem muita gente que eu já ouvi falar também, não sei se tem essa conexão. A minha mãe sentia muita dor assim em tal lugar do corpo. Eu acho que eu estou começando a sentir. Minha mãe teve um problema, uma doença em tal parte do corpo. Eu também acho que eu tenho, porque minha mãe teve. Isso, nesse formato, né, de pensamento. Minha mãe teve, minha família teve, então eu também vou ter. Não deixa de ser um pensamento que nós construímos. Porque nem todos precisam sentir a mesma dor. Mas sim, pode ter a conexão lá de trás e também no momento presente. Por exemplo, no pós-pandemia ou durante a pandemia, eu dizia que a dor em ciático iria ser um tratamento que nós massoterapeutas iríamos ter muito. Por quê? Porque ela é uma dor que está intimamente conectada com a nossa preocupação excessiva sobre o futuro, principalmente o futuro financeiro. Sim. Então, quando eu tenho dores que estão a nível do corpo, significam que elas já passaram por esse processo e eu não soube como administrar. Todos nós, ou a grande maioria de nós, certamente temos uma preocupação em relação ao futuro. Mas como é que eu administro isso? É isso que vai fazer a diferença para que esse conteúdo se converta em algo materializado de dor ou não, né? Então, a maneira com que eu trato os meus pensamentos, as minhas emoções, se eu não consigo resolver, em algum momento elas vão se materializar no meu corpo físico para dizer assim, vai lá e mexe agora nesse pensamento e nessa emoção através do teu corpo físico. Ele reage, ele apresenta. Isso é uma apresentação. Então eu gosto de dizer assim, eu tenho uma dor, é importante poder senti-la no momento presente e a massagem desperta isso. Nós ouvimos muito quando estamos aplicando uma massagem, nossa, eu estou descobrindo dores que eu nem sabia que eu tinha no corpo, através da massagem. E isso é importante sentir, porque senão em algum momento ela iria se apresentar de maneira pior, né? Então eu costumo dizer assim, uma pessoa que ela não para, que ela tem o dia todo dela repleto de atividade, ela não tem tempo para sentir esse corpo. A minha preocupação é quando ela se aposentar ou quando ela de fato parar. Vai explodir tudo que o corpo suportou da pressão, e a gente faz isso porque a gente habita o corpo, mas não cuida dele, né? Geralmente. Na verdade, o único local que você habita é o teu corpo. Isso. E o que mais sacaneia é o teu próprio corpo. Vamos lá, eu tenho que me levantar cedo, eu tenho que comer rápido, eu tenho que comer mal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que chegar lá. A gente sacaneia o corpo. Eu vi alguns vídeos assim, que às vezes, sabe, tipo o cara que gosta de uma cervejinha, o cara toma uma ou duas cervejinhas por dia. Eu não posso dizer que eu já faço.
aquele cria um tipo de inflamação do organismo. Então, é uma Sim. série de coisas assim, a gente fica pensando, cara, a gente tem um prazer, a gente se desestressar. Então, assim, eu vou botar mais porcaria dentro do meu corpo. E isso é uma maneira de anestesiar, na verdade, né? Os traumas, os medos, enfim. Exato. As ansiedades. Isso, e até a gente seria hipócrita de dizer que ela não dá aquela relaxadinha. Claro, pelo né? menos não. Mas e se a gente substituísse por um escalda-pés? Ah, gostei. Por um momento, eu vou assistir algo que eu gosto, que me dê Uma coisa prazer. Se gostar, né? Isso. Não passa por esse processo de se gostar, porque a gente está falando aqui de massagem, a gente está orientando as pessoas para dizer, você pode ter ferramentas. A gente está falando da CETISE, de uma escola que cria profissionais de qualidade, mas é esse que é o momento de você ter o entendimento que você pode ser ou esse profissional, ou você pode se permitir ter esse contato com vocês, né? Exato. Tem uma dinâmica que eu gosto muito que diz assim, nós estamos em uma roda de amigos e alguém puxa um cigarro, né, e traga ele. E todo mundo acha normal. E aí alguém para e faz uma respiração profunda. E aí todo mundo olha e diz, o que aconteceu contigo? E é o mesmo movimento. Com a única diferença que o cigarro está no meio. E aí com uma respiração profunda tu vai conseguir relaxar o teu corpo sem intoxicar ele. Entendi. Sim, Muito bacana. Eu também que sou fumante, gostei. Vamos Vamos trabalhar a respiração. Não, mas eu tava me lembrando agora, porque tá tudo interligado na gente, né? Eu lembro que há algum tempo atrás, eu tava com muita dor no dente. Mas assim, tipo, parecia que tava cariado já, quase saindo da boca, sabe? Eu tava horrível. E daí eu fui no dentista, e daí a mulher foi lá, fez todos os exames que podia fazer, tudo que tinha, até raio-x fiz. E daí ela disse, moça, não tem nada aqui. Tá tudo normal. Você já experimentou tomar uma água de melissa? Eu, como assim? Não, porque talvez isso seja estresse. Pois olha, eu saí de lá, fui atrás da tal da água de melissa, já que eu tinha segurança de que não tinha nada no meu dente. E realmente era a ansiedade e estresse que estava querendo sair para algum lugar. Tem uma vazão. Drenagem. Drenagem. A nossa terapia tem a drenagem. O que é a drenagem? Drenagem linfática, ela também foi um pouco confundida no mercado hoje comercialmente. Vamos drenar lá, como faz? Isso. Comercialmente as pessoas acreditam porque foi vendido que é uma massagem estética. Mas não, ela é assim o carro-chefe das técnicas de massoterapia. Por quê? Se eu tenho um inchaço no meu corpo, e isso pode ser sentido, né, muitas vezes através das nossas mãos, tem alguns sinais também que nós detectamos na massoterapia, né, a gente ensina os alunos lá, como é que eu vou detectar que esse corpo está inchado? Nós temos algumas ferramentas para fazer, né, essa visualização a nível físico. E o que esse líquido faz? Ele faz com que a gente tenha uma compressão em todos os nossos vasos sanguíneos e na nossa musculatura, enfim, órgãos, né? E a sequência. E esse líquido, então, ele acaba nos prejudicando e também causando dor. Se nós puxarmos o gancho para o lado do pensamento e da emoção, significa que tivemos um grande período de muito estresse. E aí, esse estresse, né, libera vários hormônios no nosso organismo que retém esse líquido. E a pessoa diz assim, está sendo queimando aqui as costas, está passando água quente, mais ou menos assim, as pessoas dizem. Tem muitos relatos, né? Tem muitas formas de apresentar isso. Isso. E aí a drenagem, com um toque muito suave, muito superficial, faz com que esses líquidos consigam ser absorvidos nas células e aí nós vamos diminuindo. Então, por exemplo, eu estou com retenção de líquido e eu quero diminuir celulite, que é o que a massagem estética faz. Se você tem líquido ali dentro do corpo, dificilmente o teu organismo vai responder a uma massagem estética. Primeiro precisa drenar, né? Então ela é uma ferramenta utilizada tanto para esses casos quanto vou fazer uma cirurgia. Certo. Aí também indica-se a drenagem para que a pessoa não tenha problemas futuramente, aí com termos aí como fibrose, seromas,
Então a drenagem auxilia tanto no organismo que está inchado, quanto nos organismos que passaram por cirurgia. Olha só a importância disso. Tem uma coisa que a Andréia também disse, eu vou começar a fazer. Eu quero fazer biodança. Sabe o que é biodança? Não. Não tem ideia do que é biodança? Biodança. Biodança. Hã? Letícia, o que é a Eu não vou biodança? falar que eu cansei. Não diga. A bio que falou da biodança. O que é a biodança? Você está já se preparando lá em Porto Alegre? Como é que é? Estou começando essa formação. A biodança, ela primeiro passa por dentro da pessoa e depois ela vai para fora, né? Então, nesse momento eu estou buscando a formação. Biodança nada mais é do que a dança da vida, né? A vida. Então, nós dançamos literalmente a vida. Nós descobrimos como é que nós estamos caminhando pela vida, como é que nós estamos nos portando no mundo. E ela trabalha aí muitas linhas de vivência, né? Desenvolve criatividade, nos traz vitalidade, nos leva a tão difícil transcendência. Buscada por todos, né? Buscada. Todas as regiões, todas as linhas. Para onde a gente vai? Então ela faz esse movimento, essa dança em grupo, trabalhando vivências e nos levando a descobrir mais leveza, mais vitalidade, mais vida dentro do nosso organismo, né? Que loucura, né? Cada um ser humano não é a colocação, né? Ser humano. E a gente não se permite ser humano, com problemas, com dificuldades, com medos, né? E a gente geralmente, assim, hoje, a gente é pressionado pelo número, a quantidade muito grande de informação que a gente recebe a ser perfeito. E a gente tem que ser perfeito em tudo, né? Então, assim, parece que quando a gente está falando aqui com uma profissional como Letícia, a gente quer, mas será que eu devo procurar? Será que isso vai ser de verdade? Será que vai me fazer bem? Gente, se não tivesse tanta gente sendo beneficiada e tendo a oportunidade de alcançar, né, o nome que se dá indifere. O importante é o resultado que você tem na sua própria vida, não é isso? Com certeza, é o resultado em si. E o ser humano, quando a gente fala de bons resultados, de alcançar o sucesso, se isso não parte do nosso próprio conhecimento interno, em algum momento eu vou me deparar com um vazio. Então, fazer essa busca e poder reconhecer que a gente sente medo, sente raiva, sente dor, é uma fortaleza dentro de nós. Porque quando chegam as situações para nós resolvermos, ou eu não tô conseguindo chegar numa paz interna, propriamente na transcendência, o que está me impactando? Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, quando eu volto para dentro e assumo, sim, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto dor. Sentimentos humanos? Sentimentos humanos. Eu não deixo isso se materializar no nível físico, automaticamente eu tenho uma vida mais saudável para atingir esses outros patamares que nós tanto buscamos. A neurolinguística entra muito nessa área também, né? Com certeza, a PNL é um carro-chefe da nossa mente, das nossas emoções. Também tem muitas ferramentas que nos auxiliam, né, nesse processo de autodescoberta. E a partir dessa autodescoberta, nós temos esse encorajamento para entrar numa roda de biodança, inclusive. Olha que legal, que bacana. Porque estar de frente para o mundo, olhar no olho de alguém, às vezes é o mais difícil da nossa vida. Né? Se olhar no espelho também às vezes assusta. Né? Porque a gente olha e ali não tem como você filtrar. É o que é. É o que é. Né? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem a oportunidade de estar presente com profissionais como a Letícia. Você tem outros também cursos da CETISA. E isso que é o bacana. Você poder visualizar que você pode estar atuando numa área como a que você atua, Letícia, a partir de cursos que a CETISA disponibiliza. Eu tenho certeza assim, agora quais são os sinais assim, que você teve? Você teve, no caso, um exemplo do teu avô, então eles trabalham em família. Mas hoje, a pessoa que está ouvindo nós aqui no rádio, será que eu sirvo para isso? Quais são os sinais assim, que dá para identificar para quem faz o curso que realmente tem condição de se tornar um profissional? O que se percebe assim das pessoas? Até para ela ver, a pessoa que está nos ouvindo, ela sabe assim, será que eu posso, não posso? É minha vibe, não é?
Então, Letícia Batana respondendo agora. essa pergunta, eu acredito O cuidar do outro. cuidar do outro, mas é um chamado interno. É um chamado interno. Entendi. E muitas vezes as pessoas chegam no curso da massoterapia, e eu acredito que a gente possa falar isso com orgulho. Acredito que até hoje a gente teve 1 ou 2 desistências ao longo dessas 9 turmas. Então, realmente, quando chegou no curso, se você não se identificar com a área específica da massoterapia, o autoconhecimento eu tenho certeza que a pessoa vai levar. Porque nós vamos trabalhar toda essa ideia do autoconhecimento, de como entender as suas emoções, de como elas se materializam no corpo físico. E aí, para saber realmente eu nasci para massoterapia ou não, é colocando a mão na massa. Entendi. É sentindo. É como um psicólogo, né? Ele se conhece primeiro para depois ele poder saber eu quero ajudar as pessoas. Isso. Né? Daí ele vai e é um grande profissional. Não tem muito profissional medíocre, mas tem um bom profissional que ele chega lá e diz assim, cara, eu quero ajudar as pessoas a se compreenderem, entenderem. É como a tua área também. Não, eu percebo, mas então primeiro faça o curso. Se perceba, se veja. Isso, se sentir. E é uma prática que hoje ela é uma prática profissional, porque lá nos primórdios nós tínhamos como se fosse um massoterapeuta em casa. Os casais tinham a prática da troca da massagem e isso foi se perdendo ao longo do caminho. Olha que legal. Então, hoje existe a prática da massoterapia, porque nós perdemos a prática em casa. Porque a gente vê muito isso lá no Oriente, né? As chinesas, japonesas, assim. É uma prática comum. Olha Isso. só. Nossa cultura que é mais tipo, mais restrita. Mais restrita. Mas se eu não for atuar profissionalmente, vai sair do curso com uma grande bagagem de autoconhecimento, que às vezes vai te abrir portas para outras profissões. Sim. Né? Tu vai autoconhecer o teu corpo, vai receber muita massagem, porque essa a mão na massa. A mão na massa, praticar para poder sentir. Então há a troca entre os alunos, e aí nessa troca você já vai se desanestesiando. Então muitas vezes estou em dúvida, vai por um caminho saudável. A massoterapia vai te proporcionar essa abertura, esse autoconhecimento e essa autodescoberta. Gente, é sensacional, né? A gente está falando aqui, ó, é um iceberg, né? Eu sempre digo isso, quando a gente traz aqui nos nossos podcasts, ou então nas nossas entrevistas, são icebergs dos profissionais que a gente está trazendo. A Letícia, aqui bacana, é um exemplo. E ela vai ter que retornar. Tá bom. Que faltou muita coisa para a gente falar. Dona Cláudia está ali paradinha, olhando pra gente, vai ter que retornar, Cláudia, ó, vai ter que agendar. Eu sei que tem muita gente lá na fila de espera, lá, os profissionais que fazem parte da CETIS, mas a gente vai ter que retornar. Como é que eu faço para te seguir nas redes sociais? Além da CETIS. CETIS você tem que seguir lá, a pessoa vai dar certo, pode seguir você. Isso, é Letícia Matana com 2 T's. Tá bom. Estou lá no Instagram, no Facebook também. Maravilha. Novos cursos a partir de agora, novas turmas já estão abrindo? Como é que vai funcionar lá? Como é que está o calendário? Já está acontecendo? Cláudia, pode me falar aqui, Cláudia. Nós estamos em obra no estúdio aqui, nós temos que ficar dividindo os microfones aqui, Cláudia. Conta pra gente como é que tá. Com a Leti, nós vamos ter o de drenagem pós-operatório, agora dia 28, né, Leti? Agora de agosto. Perfeito. Então, o drenagem pós-operatório, quem busca um aperfeiçoamento, quem é da área da massagem, enfermagem, fisioterapia, enfim, corre lá, se inscreve, que são pouquinhas vagas e é com a Leti. Então, e estamos com uma agenda bem grandinha, tem vários cursos, tem o de massagem clínica com a Prof. Rita. Bacana. A Rita, que é nossa parceira também, a Rita já esteve aqui. Certo. Estamos com cura da Silvia online, a cura também é maravilhosa. Estamos com liberação miofascial da Cíntia. Estamos com o curso de ventosa terapia do professor Eduardo, última vaga para sábado. Não perca tempo de falar. 981 984 32 28 40.
Quick Massagem, que é aquela massagem para aprender aquela massagem na cadeira, né, Leti? Massagem rápida. Isso, massagem rápida. Ah, É com o professor Eduardo, mas a Leti, como massoterapeuta, como profissional da área, a Leti domina super bem que maravilha. todas essas técnicas. Então Sensacional. temos a Quick na segunda-feira. Quem quiser, corre que ainda tem vaga. Não perde tempo não, gente, ó, já vai lá, ó. @Cetize com PH, né, no Instagram, 98432-2840 é o WhatsApp. Quem é lá direto, Maurício Cardoso, 246, perto da Paulo Tintas, passando ali a Gasotim, você já vai encontrar, entra pela Dalton Filho, depois dobra a primeira direita, é onde fica a Cetize, bem certo, no centro da cidade. Aonde eu tô andando até de ônibus, bem a próxima. Isso vai acontecer O que esse aconteceu esse dia? dia. É uma massagem pros pés, né? Letícia, só venho te agradecer, foi muito legal o papo. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente aí ficaram curiosas com muitas outras coisas, algumas perguntas que vieram pra gente aqui. E eu quero marcar contigo para a gente retornar aqui para falar mais sobre isso, né? Outras questões sobre o reencarnacionista, né? Reencarnações talvez vai ser com você. Tá bom. Sabe? Mas essa assunto assim, ó, essa diversidade. Basicamente é isso. Gente, procure, faça o curso, se torne um profissional de referência, não tenha medo. Se você, no mínimo, você vai sair se autoconhecendo. É isso que eu disse. Com certeza, é uma bagagem para a vida. Para a vida, né? Se conhecer, de repente você Legal. perceber dores que você está sentindo que você nem sabe que você tem, né? Situações que você pode se cuidar da sua saúde lá no futuro, né? E passa pela massagem. Obrigadão. Das colocações finais, né, querida? Obrigado. Muito agradecida, deixo o meu grande abraço, massoterapeuta. Maravilha. Aguardo o retorno. Com certeza, vai voltar logo. A gente vai começar com a Cláudia, já vai marcar. Cláudia, obrigado pela presença hoje, tá? Mais uma vez, vamos agendar mais vezes. Gratidão a mais vocês. vezes. Logo quando tem um podcast aqui só na Cetize com a gente, viu? Isso aí. Sim, Aí vai ser todo dia contigo. Gente, obrigado, Leti. Rádio 10 da Cidade. Como é que deixa?